Vamos à nossa segunda sessão do dia. Eu não posso aqui descrever uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida ultimamente, é a amizade desse cara que está aqui no palco, porque a gente surfa junto, né? A gente, enfim, vive a vida junto, a gente discute muito dos desafios de tecnologia. A gente foi junto para a China, né? Não. A gente foi precursor do coronavírus e, né? E é uma mente brilhante, um notável saber. Hoje ele é o presidente do conselho da Porto Seguro. Então ele tem esse desafio de estar numa companhia tão grande, tão, se posso dizer, quadrada do mundo de seguro, né? Ele está seguindo o legado do pai. Então não é uma tarefa fácil ele ter esse pé no legado dele, na tradição dele, e ao mesmo tempo estar aqui sentado com a gente, né, vendo essa inovação. Então é realmente parte da coragem que todos os Imatchers têm, é essa coragem que o Bruno está trazendo. Obrigado, é uma honra ter você aqui, é uma honra ter você no grupo dos Imatchers, e o palco é todo seu, Brunão. Valeu, Silvio. Galera, é uma honra estar aqui trazendo um assunto, né? Porto Seguro, a galera deve falar, puta merda, vou lá ouvir a Boring Company. Porque seguro é boring em todas as indústrias. A pessoa que vende seguro é retratada como boring e chata em todos os filmes que eu já assisti. Então, eu fico me sentindo aquela pessoa meio mal vista quando eu chego em qualquer ambiente. Não é diferente aqui. Ontem eu tinha até a etiqueta grudada na minha blusa. Tiraram da minha blusa. Falaram, pô, você chegou hoje, né? Eu falei, eu tinha etiqueta. Mas eu espero hoje poder contar uma outra faceta da Porto Seguro, uma que pouca gente conhece, é algo que não é seguro. Então, eu sei que hoje deve ter 50% das pessoas aqui presentes devem ser clientes Porto, e a minha ideia não é aqui chover molhado do que vocês já conhecem. Então, eu fiz uma coletânea de temas que eu acredito que tem a ver com o propósito da Z-Match City, que também passa pelo propósito da Porto Seguro. Então, começar pela nossa essência. Isso faz 2 anos que a gente alcançou algo que eu achei muito poderoso, algo que transforma, algo que nos carrega daqui para adiante, que é ser cada vez mais um porto seguro. Isso veio do nosso nome, isso veio da nossa origem, e é um legado, é uma responsabilidade ter este nome, porque no jargão popular brasileiro, muitos de vocês já ouviram, eu estou procurando meu porto seguro, aqui é o meu porto seguro. Então, assim, como que você transporta uma expressão para uma empresa? Como que você não banaliza uma expressão tão legal da nossa língua? Então, aqui, falando de portfólio, né, já teve gente me pedindo desconto hoje aqui no seguro do carro. Eu não vou responder isso hoje, tá? Então, a gente fala na hora da cerveja, à noite, numa boa. Mas a Porto faz tudo isso. E se a gente for dividir em subcategorias, hoje nós dividimos aqui em seguros, que vocês muito conhecem. Saúde é uma área que ela é pequena, mas a gente está iniciando novos trabalhos. Negócios financeiros e serviços. Para o dia de hoje, eu reservei um pouco na área de saúde e muito na área de serviços, porque isso tange mobilidade e praticidade na vida das pessoas, algo que tem tudo a ver com o universo dos Imatchers. Eu não queria vir para o Tocantins e não dizer que nós temos mais de 8.000 clientes no Tocantins. Então, eu pedi um extrato, falava assim, olha, a gente está presente, estamos aqui, não com todo o portfólio de produtos, mas estamos presentes. E acho que depois de vir aqui em São Félix, já estou aqui matutando como que nós vamos nos fazer presentes nessa comunidade, porque não estamos aqui especificamente em São Félix. Mas, pensando entre mais de diferentes negócios, a gente quer fazer um resumo do que tange mais as coisas de ASG. Eu trouxe esses tópicos. Eu não vou ficar abrindo PowerPoints muito detalhados. Eu prefiro ter vídeos que vão retratar um pouco do que
acontece, e eu vou usar esse espaço para poder contar histórias que eu acho que enriquecem melhor a visão de cada um. Então, começando um videozinho já. No Centro Automotivo Porto Seguro, todo mundo encontra serviços com preços competitivos, inclusive quem não tem nosso seguro de automóvel. Então, mesmo que você não seja um segurado, venha conhecer as nossas revisões por quilometragem, manutenções preventivas e verificações mecânicas e elétricas. No Centro Automotivo Porto Seguro, nós cuidamos do seu carro para aumentar a sua segurança e a tranquilidade no trânsito. Procure o Centro Automotivo Porto Seguro mais próximo de você e confira. São mais de 300 unidades espalhadas pelo Brasil com o atendimento e a qualidade Porto Seguro. São mais de 300 agora, esse mês a gente acho que atingiu 340 unidades espalhadas pelo Brasil, o que potencializa a integração com o Zimatch, quando a gente pensa em ter uma infraestrutura de atendimento, de manutenção e de descarte para os veículos elétricos que vão começar a ter esse tipo de necessidade daqui para frente. Então, assim, o Silvio esteve comigo, a gente fez um rolê por algumas dessas infraestruturas que a gente oferece, para começar a ter cocriação, pensar junto, como que os Zimatchers podem olhar para isso que nós temos e nos propor um novo empacotamento. Eu acho o nome Centro Automotivo Porto Seguro horrível. Eu acho que a gente tem que mudar, a gente tem que evoluir, ir para algo mais dinâmico, algo mais comercial. Vamos ter novidades aí até o final do ano, mas, a princípio, hoje o problema é esse. Falando de um assunto muito mais legal, interessante, que, assim, eu gostaria que vocês entendessem, quando vocês compram um seguro da Porto Seguro, que vocês não estão comprando só uma apólice de seguro, vocês estão comprando consciência também. Eu vou mostrar um projeto que nós temos. A Renova existe desde 2013. Ela foi criada com o intuito de aderir à legislação de desmonte no estado de São Paulo. E hoje ela é uma desmontadora veicular que influencia principalmente o processo de economia circular. A Renova, ela também faz a coleta dos resíduos das oficinas e dos CAPs da Porto Seguro e dá a destinação para esses resíduos gerados por essas oficinas, contribuindo com o meio ambiente, contribuindo com responsabilidade socioambiental. A descontaminação é onde começa a importância da Renova na sociedade. Vai proporcionar para as futuras gerações um ambiente mais saudável, um ambiente mais cabível de nós vivermos. A gente está falando de uma peça original, de uma peça que tem procedência, ou seja, que ela veio do próprio Grupo Porto Seguro, com garantia, e uma peça que foi desmontada dentro dos mais rígidos padrões, tanto ambientais quanto de legislação com relação à desmontagem no estado de São Paulo. A nossa veia social ela nos leva a fazer diversas parcerias com o Instituto Porto, com o Instituto Ação pela Paz, com o Instituto Recomeçar, com o Instituto Responsa, que são parceiros nossos aqui, que são fonte de mão de obra para a gente aqui. Desde o início da Renova, nós já desmontamos mais de 17 mil veículos, reciclamos mais de 32 mil baterias, mais de 75 mil toneladas de aço, mais de 1.100 toneladas de pneus, 90 mil litros de fluido de freio, mais de 1.450 toneladas de vidro reciclado. Então, o que nós deixamos de emitir na atmosfera em termos de CO2, né, essas quase 100 mil toneladas de CO2, é o equivalente a 1,5 parques do Ibirapuera em árvores. A Renova ela tem o valor que a Porto Seguro agrega aqui a nós, um valor humano, que isso começou a impactar também nos resultados, nos processos, e hoje o que vocês podem ver é a cara da Renova atual, uma empresa alegre, humana, que tem os valores que cada um que está aqui dentro também defende. Nós não fazemos só a lição de casa, nós fazemos o que nós gostamos, nós sempre fazemos algo mais. Quem faz o que gosta faz muito melhor. Eu sou feliz de vir trabalhar na Renova todo dia. E trabalho com gosto. E trabalho incomodando os outros cantando. Aquele que não gosta de cantoria, meu amigo, tá arruinado. Pouca gente conhece esse projeto,
Imagina, né, os veículos que dão PT, o que acontece com esses carros? Então, assim, pouca gente pensa nisso na hora de comprar uma apólice, mas nós pensamos nisso. E, eu vou falar um negócio para vocês, a gente ganhou dinheiro com essa operação. Não diretamente com a venda, revenda, compactação, o processo direto, mas com a redução de 30% na incidência de roubo e latrocínio no estado de São Paulo. Então, esse projeto não é só ambiental, ele é um projeto social que protege as nossas vidas quando a gente está circulando com os nossos automóveis. Aqui a gente tem o renovômetro, né, que é a quantidade de peças, e quem quiser depois explorar, por favor, manda uma mensagem, a gente marca, é uma honra estar lá. Temos uma bela sala de reunião, eu gostaria que isso fosse um exemplo para os outros estados do país. Estava aqui batendo um papo com o Edu agora há pouco, ele me perguntou, mas quando é que a Porto vai entrar no carro por assinatura? E eu estava contando a ele que nós fomos os pioneiros no carro por assinatura. 5 anos atrás, criamos o conceito. Começamos pequeno, tímidos, 1000 carros foram alugados para pessoas físicas, esses que não precisam se preocupar com a manutenção, não precisa se preocupar com IPVA, emplacamento, seguro, nem as revisões, que a gente manda um guincho, pega na tua casa, leva para fazer a revisão e te devolve de manhã, antes que você vá para o trabalho no dia seguinte. Nós não acreditamos que a assinatura seja só as a service que você entrega na casa do cara. A gente acha que a gente tem que trabalhar em todas as dores do processo de possuir um veículo. Dessa forma, fidelizando e disseminando a cultura do carro por assinatura. Hoje, Localiza, Movida, várias concessionárias estão seguindo o nosso caminho. Porém, eles estão indo na linha de price driven, mas não acreditamos que price seja o que fideliza as pessoas, o que cria um conceito. As pessoas que assumem o carro fácil têm um índice de renovação maior e vão ter um NPS também muito maior. E acho que a gente aqui tem uma empresa exponencial, que cresce, dobra, cada 2 anos. Começamos com pouco mais de 1.000 unidades, e agora já estamos com 13.000 unidades, vamos fechar o ano de 2021. E, lógico, o próximo salto é 30.000 unidades, acredito que em 2 anos a gente chega lá. Temos aqui um centro, o Silvio também esteve conosco, eu sei que o pessoal da Acreditas está aqui, né, ajudando, eles também têm um lado de inovação, do fazer o Car Equity, e nós estamos montando estruturas muito semelhantes com operações modernas, assim, que estão operando no mercado. Agora, o Carro Fácil possui seu centro operacional, 9.000 metros quadrados, com capacidade para 600 veículos. Localizado na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, número 200, próximo à Marginal. Nele, você vai encontrar um espaço completo para tornar ainda mais fácil a experiência de ter um carro 0 km todo ano. Aqui você pode conhecer e tirar dúvidas dos mais de 20 modelos disponíveis, consultar nossos especialistas, calculando e conhecendo todas as vantagens de uma assinatura e achar qual plano combina mais com o seu perfil. Além de conhecer todos os benefícios de se tornar um cliente Porto Seguro. Mas não se preocupe, ainda existe a possibilidade de fazer tudo online através do nosso site ou com o apoio do seu corretor. Assim é possível nos visitar apenas para retirar o veículo. Carro Fácil Assinatura. Seu carro 0, sem preocupações. E não é só isso. Além da assinatura, o Centro Operacional também comercializa o Carro Fácil Seminovos. Para quem não está buscando um veículo 0 e ainda tem aquele desejo de ter um veículo próprio. São diversos veículos com baixa quilometragem, único dono e a procedência Porto Seguro. Aqui, o cliente pode conhecer e tirar todas as suas dúvidas sobre o veículo, escolhendo o que mais combina com o seu perfil. Dessa forma, tanto você, cliente Carro Fácil, quanto você, corretor, tem um leque de opções todas num só lugar. Vou dar uma encurtada. Eu queria
só relatar para vocês a alegria de ver pessoas que nunca tiveram carro e estão na dúvida se compram, se financiam e descobrem a assinatura e vão lá buscar na nossa sede. A gente tem, tanto ali na Marginal, quanto na nossa matriz, um stand legal, que a pessoa chega e a gente entrega com um laço em cima, tentando fazer a experiência algo valioso. A gente acredita muito na experiência. Quem já pegou foi socorrido por um guincho da Porto, que entrega um lanchinho, que o cara é treinado, talvez não perfeitamente um orador, mas ele é simpático, ele é simples, mas ele é humano. Eu acredito muito nisso, que é você transformar essas relações de um contrato, que é algo tão 2D, para uma relação humana, algo 4D. Aqui, tocando um pouco de um tema muito polêmico, que é na parte de saúde, e eu acho que São Félix ele tem algo que é transformador para a nossa opinião. Todos nós aqui chegamos com uma imagem do Tocantins e vamos sair com outra imagem. E na saúde, nós somos muito privilegiados. Todos vocês e eu temos planos de saúde de alto requinte, que nos oferece uma cobertura hospitalar no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, ou qualquer outro hospital bacana que tem. Médicos de ponta, coberturas ilimitadas. Agora, no Brasil, em 2019, a gente tinha algo em torno de 55 milhões de pessoas sendo cobertas por seguro suplementar, fora do sistema público. Esse número caiu para 47, agora, durante a pandemia. Por quê? Porque o reajuste dos planos e toda a política de controle que a ANS oferece, ela vai cada vez estrangulando mais a oferta. Então, enquanto nós aqui estamos muito satisfeitos, enquanto o judiciário e os legisladores estão criando regras que seguram o que nós aqui temos, tem 150 milhões de pessoas desassistidas. Então, pensando nisso, nós criamos uma assinatura em saúde, que não é um seguro, é uma espécie de serviço, onde a pessoa tem tabelado todos os acessos a exames, consultas, até internações, para que ela não vai ter a cobertura completa, não vai ser grátis. Ela vai pagar por isso, mas ela vai pagar uma taxa que é o que a Porto Seguro paga quando qualquer um de vocês faz um exame. Só para vocês terem uma ideia, um exame de sangue completo custa R$2. Tá? R$2. Vocês, quando vão no... Eu não vou falar no laboratório, porque vai pegar mal, mas vai no laboratório, vai lá e fala que não tem plano. Vocês vão pagar R$600, o mesmo exame. Então, olha o gap, olha o spread que existe entre a pessoa jurídica, né, uma operadora, e a pessoa física. Se a gente consegue levar a R$5 esse mesmo exame para o cara, para ele está resolvido o problema, porque R$5 ele dispõe. Então, basicamente, esse é o projeto, que é o Porto Seguro Cuida. Então, é uma forma que nós vamos inovar, buscando ser uma Health Tech Company. Vamos complementar os nossos planos empresariais, mas queremos entrar no mundo do individual, atendendo as pessoas de baixa renda, classe C, D, E, com esse tipo de produto. Tem só um vídeo curto aqui de uma matéria que saiu. Gente, quem não quer cuidar bem da própria saúde, da saúde de quem a gente ama, né? Todo mundo. E principalmente no momento que a gente vive, cuidar da nossa família é fundamental. E pensando nisso, a Porto Seguro criou o Porto Cuida. Por apenas R$19,90 mensais, você tem descontos em consultas e exames em clínicas e laboratórios de alta qualidade. Além disso, você pode incluir até 2 pessoas na mesma assinatura. Tudo simples, sem fidelidade e sem burocracia. E o mais importante nesse momento, você ainda conta com 4 consultas médicas por telefone. Tudo para você não precisar sair de casa. Bom, né? Acesse portocuida.com.br ou então fale com seu corretor e assine já. E olha, primeiro mês é por conta do Porto Cuida. É só usar o cupom de desconto PortoCuida30 que está aparecendo na tela. Tá vendo? Aproveite, não vai perder não. Assine já portocuida.com.br, porque de todos, a Porto Cuida. Então, acesso à saúde. Eu acho que também é um princípio, Zimatcher, que a gente não... Quando a gente pensa no próximo, pensa no futuro, a gente tem que pensar nas 4 dimensões, né? No social, no ambiental, na saúde, criar emprego. Então, tudo isso está envolvido. E como a gente está falando de eletrificação, e nós estamos rodando pelo Brasil com uma frota de mais de 1.000 carros,
atendendo as pessoas que estão precisando, seja reparos a domicílio, seja reparos dos seus veículos. Eu achei que, por bem, tinha que trazer um pouco desse clima aqui também para os e-matchers. Então, nossa frota ela passou a ser eletrificada a partir do ano passado. Então, fizemos uma compra acho que foram 30 guinchos da Jack. Estamos ainda em teste. Eles ainda rodam, por enquanto, mais em centros urbanos, devido à falta de autonomia que esses veículos ainda oferecem. Mas acredito que, com o tempo, esses exercícios vão melhorando. E aqui já tem um spoiler do que eu vou mostrar já já. A gente está rodando, já foram mais de 500 mil quilômetros rodados com elétricos. Então, isso já também representa uma bela, um footprint de carbono positivo para as nossas operações. A gente tem que se manter em regiões metropolitanas, infelizmente. Vocês já viram aquele carrinho pequenininho, o nosso Twig? Ele é fofo, ele é quase um marketing. Então, esses ainda estão muito restritos pela autonomia a centros urbanos. Até porque você vai para um cliente, vai para outro cliente. No final do dia, o cara rodou mais de 100 quilômetros em São Paulo. Mas eles estão aproveitando para coletar dados? Sim, sim. A parte toda de analytics é feita. Depois eu explico um pouquinho assim, como que nós estamos dividindo o negócio, mas a parte de serviços é algo que nós acreditamos que pode revolucionar o mercado de seguro. Eu digo, quando falo com o investidor, eu falo, seguro tende a acabar, porque com toda a tecnologia, troca de informações entre devices, você vai conseguir prever risco muito bem. Porém, serviços sempre serão necessários. Você sempre vai precisar de alguém consertando a sua geladeira, até dando uma recarga no seu veículo elétrico quando ele ficar sem bateria. Vamos para o próximo. Aqui tem tanto amigo surfista meu, então eu queria compartilhar com vocês. Isso aqui é secreto ainda, a gente ainda não conseguiu implementar por causa da seca que nós estamos vivendo. Eu fui impactado uma vez com uma enchente, onde muitas pessoas me telefonavam presas nos seus veículos, nas marginais de São Paulo. E eu falava, cara, por que a gente não tem um barco, um bote que vai e salva todo mundo? E aí a gente pegou e... Sou Carlos Bulha, eu sou surfista profissional, eu sou especializado em ondas grandes. Situações de risco são imprevisíveis. A gente está falando de alagamentos, inundações. É um ambiente de difícil acesso, porque você não tinha acesso a uma ferramenta como essa que está sendo investida pela Porto Seguro, que é o jet ski. O melhor que a gente pode fazer é a gente estar pronto a qualquer momento, porque a gente não sabe quando vai acontecer. A Porto Seguro também tem isso, não é só uma prestadora de serviços. A gente tem um propósito de vida onde o ser humano está acima de tudo. E se você tiver um pouco de preparação, você pode salvar uma vida. E você é o porto seguro daquela pessoa. O Jet da Porto, legal. A gente, com o Jet da Porto, a ideia é a gente tem um acordo com as empresas de satélite para mapear El Ninho, El Ninha, a probabilidade de chuva. E a gente fez e montou esse projeto no final do ano passado. A ideia era pegar as enchentes em janeiro, mas, infelizmente, o mundo está mudando. E a gente não sabe exatamente como que isso vai fazer acontecer de novo, mas a ideia era que segurados e não segurados pudessem ser socorridos no momento de terror ali pelas nossas marginais. Vocês ainda verão o Jet da Porto atravessando o Rio Tietê em breve. Bom, eu recebi, viram que eu ia vir palestrar na ZMAT City, e uma funcionária me mandou uma mensagem no e-mail, fale com o presidente, falando, Bruno, você vai falar sobre os painéis, o consórcio de painéis solares? Eu falei, a gente tem consórcio de painéis solares? Eu não sabia. Então, assim, eu queria agradecer aqui ao vivo, nessa minha funcionária que abriu meus olhos. Nós já temos mais de 1.500 cotas vendidas, ou seja, tem pessoas interessadas, as pessoas querem as placas solares e elas precisam de maneiras inteligentes de se financiar.
E o consórcio é uma forma que muita gente encontrou de poupar dinheiro. Porque é aquela coisa, se eu não tenho aquela coisa de salvar, né, de economizar, às vezes uma cota de consórcio é uma maneira obrigatória. Vê o boletim, pá, você está lá fazendo aquela economia e atingindo, realizando o teu sonho. A gente faz consórcio de um monte de coisa, não é só de placa solar. Mas hoje eu só quis trazer o case para que a gente conectasse com o Z-Match Purpose. Não, e tem muita gente que não tem financiamento aprovado, né, Luca? O consórcio é uma ótima alternativa para quem não consegue aprovar financiamento. Então, a gente pode se conectar e vamos fazer esse marketplace da Z-Match ainda mais turbinado. Bom, Porto Seguro, aparece no jornal, valor econômico, Porto Seguro rendeu 600 milhões de reais no segundo tri e tal. Cara, isso pega mal pra caramba, né? Porque as novas gerações, elas querem uma empresa que não lucra. Elas querem empresas que tenham assim, um decent profit decently, que faz um pouco além do que elas estão marketeando, fazendo esse greenwash tão comum hoje nas empresas. Então, e no ano da pandemia, foi o ano mais desafiador. Por quê? Nós nos deparamos no primeiro instante com a falta de álcool gel, era uma coisa ridícula. Depois era a falta das máscaras e essa situação ela foi se alongando. E durante esse processo, meu pai me telefonou um dia e falou: Bruno, porra, o que você vai fazer? O que a Porto Seguro vai fazer? Você é o presidente, eu não sou mais. Se fosse eu, já tinha doado para o governo do estado, cesta básica, sei lá, faz alguma coisa. Eu falei: calma, vamos achar algo que tenha a nossa identidade, algo que conecte com a nossa cultura. E aí surgiu um projeto chamado Meu Porto Seguro. O que é este projeto? Basicamente, nós entendemos que no ciclo da pandemia, nós chegaríamos a um momento terrível do desemprego. A Porto aderiu ao Não Demita, liderado pelo Daniel Dambima, logo de cara, mas depois do não demitir, você tem a responsabilidade de como é que você faz para dar uma renda de volta para essas pessoas. E a ideia do Meu Porto Seguro era: vamos contratar 10 mil pessoas para serem digital influencers e aprenderem sobre o mundo do seguro por 3 meses, ganhando um salário de R$ 1.500. Que também não queria um negócio que não motivasse a pessoa a se desdobrar, aprender, correr atrás. E isso a gente viu muito acontecendo no Uber, né? Quantas pessoas viraram Uber drivers porque simplesmente a carreira dos caras acabou? Então, agora com essa pandemia, muitas carreiras vão se transformar e nunca mais serão as mesmas. Então, por que não criar algo que traga dignidade, educação e um futuro para essas pessoas? Então, nós tivemos 674 mil inscritos, apenas 10 mil acabaram sendo contemplados com o cargo em si, mas nós conseguimos 23 mil pessoas serem treinadas e aprenderem uma nova profissão através das plataformas digitais do que a gente chama de Porto Education. E eu quero passar um videozinho para vocês. Muita gente não se deu conta ainda de não ter só afetado a questão monetária, a questão financeira, de não poder abrir seu comércio, mas a questão realmente da cabeça das pessoas, do emocional, do físico. De acordo com a pesquisa, a crise deixará até 12 milhões de desempregados. A pandemia do coronavírus fez com que a taxa de desemprego atingisse nível recorde desde para o mercado de trabalho com recorde. Caiu a quantidade de postos de trabalho com carteira assinada. 2020. Um ano tão difícil que muitas marcas viram a necessidade de fazer campanhas para motivar as pessoas. Nós vimos a necessidade de fazer algo a mais. Criar empregos. Porto Seguro apresenta Meu Porto Seguro. Um programa que reestruturou nossa empresa durante 3 meses para abrir 10 mil vagas de trabalho e capacitou milhares de brasileiros. Só precisávamos chamar a atenção de 10 mil pessoas sem investimento em mídia. Sim, sem investimento em mídia. Mas como fizemos isso?
convencemos o Brasil inteiro que em 2020 a gente merecia compartilhar pelo menos uma boa notícia. Reunimos um grupo de jornalistas e, com um teaser do projeto, os convidamos para se juntarem a ele. Vocês são parte fundamental deste projeto. Na hora de divulgar, as oportunidades têm que encontrar as pessoas. Depois disso, convidamos diversos influenciadores que conseguiram que os seus seguidores e os seguidores dos seus seguidores começassem a se inscrever. Na internet, todos começaram a falar da campanha de 10 mil vagas de trabalho. Fomos convidados a centenas de entrevistas, webinars, podcasts e publicações. E enquanto o Brasil inteiro estava nos ajudando a encontrar todas as pessoas, tivemos um enorme sucesso em earned media, impactos e diversas matérias publicadas em diversos players jornalísticos, o que resultou em um crescimento acima das expectativas em acessos e inscrições no projeto. E claro, 10 mil pessoas com um novo emprego. Aquela preocupação já de não só de trazer o cliente, mas de não deixar uma pessoa desamparada numa situação de repente não ter mais ninguém para ajudar. Só quando eu recebi a mensagem para fazer o exame admissional que eu caí na real. Puxa, realmente eu fui selecionada. Aprender que eu precisava também continuar buscando o meu porto seguro. Sente muita segurança do que vai ser depois de tudo isso. Meu né? porto seguro? Que a gente não sabe. É tentar garantir a saúde do meu filho. E principalmente em tempos como esse, a saúde vale muito mais do que qualquer bem. E aí eu só queria um emprego, eu só queria ter alguma ocupação, eu queria fazer alguma coisa. 2020, sim, foi um ano difícil, mas para 10 mil pessoas foi o ano que voltaram a encontrar esperança e propósito. Voltaram a encontrar seu porto seguro. Obrigado. Esse realmente é um projeto que a gente tem muito orgulho. Como é que a gente imagina a Porto daqui para frente? A gente quer ser uma live tech, tocando soluções, transformando a vida das pessoas, fazendo realmente uma experiência diferente, uma experiência fidelizadora, algo humano, algo legal. Que cada um possa ser um porto seguro, do nascimento até o falecimento, e essa jornada ser incrível. O seu porto seguro hoje e amanhã. Obrigado. Aí, Brunão. Perguntas para o Bruno? Por favor, fiquem à vontade. Eu tô encasquetada com a coisa dos dados dos carros elétricos, né? Você pode entender Claro. por quê. Quando vocês estão andando com os carros elétricos e também com a frota do seu caminhão elétrico, então vocês estão coletando esse dado das lacunas da infraestrutura, de até onde eles foram, onde deveria ter um carregador, os diferentes tipos de carregadores que eles usaram. Você sabe explicar um pouquinho, se você souber, ou se não, quem a gente pode procurar para ter acesso a isso? Eu tenho uma básica noção do tema. A gente tem uma CA, né, que é uma central de atendimento, lá tem uma central de operações, com um monte de telas que mapeiam isso. Então, assim, a gente escolhe regiões muito densamente demográficas, em geral onde tem prédios, e na metropolitana de São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas a gente carrega todos esses dados nos veículos elétricos via OBD, que é uma porta normal de informação, e essas informações são downloadadas para que a gente estude e vá aperfeiçoando o modelo. Como eu disse, são 30 guinchos, então assim, é um MVP ainda do que poderia ser. Sim. Mais alguém? Eu quero falar. Bruno, encantado com esse projeto, o meu Porto Seguro, né? E aí me deu uns 5 minutos aqui, eu estava pensando, a gente sempre questiona o negócio da renda mínima do Brasil, né? E renda mínima virou política de Estado e acho que está correto, não tem uma discussão. Mas é tipo uma ajudinha, quase uma esmola, né? Porque não exige nada, né? E aí eu pensei, não tem como transformar esse negócio em alguma coisa permanente e que economicamente se sustente sem gerar lucro? Mas não dá para o meu Porto Seguro virar algum movimento maciço
de treinar pessoas e que, ao fazer isso, exista alguma forma de geração de receita para Porto que sustente o negócio? Em algo, pensando maluquices aqui. Marcelo, excelente ponto. Eu estou, desde o final agora do projeto, a gente está estudando o que eu chamo de Meu Porto Seguro 2.0. E a ideia era tentar criar, primeiro, a plataforma online de treinamento gratuita, rodando em larga escala. Segundo, a gente conversou muito com o LinkedIn para tentar criar uma espécie de classificados de oportunidades, mas trazendo as oportunidades na frente e ajudando com inteligência artificial a fazer um match. Por último, a gente foi muito assediado por empresas que queriam copiar o modelo e nós falamos, olha, o que vocês quiserem estudar com dessa tecnologia social, vamos sentar na mesa, vamos conversar, tentando gerar aí uma continuidade ao movimento. Confesso que, depois de um ano, nós não conseguimos achar equações sustentáveis. O que eu ainda tenho a esperança é de algo em torno daquele marketing multinível, de uma pessoa member get member, e tentar que... a gente tem vários produtos, por exemplo, o consórcio. Pô, o cara vendeu uma cota de um consórcio, o cara ganha R$1.000. Então, assim, tem produtos que tem um nível de comissionamento altíssimo. E por que a pessoa vende o Boticário? Porque é simples. A pessoa carrega um perfume na bolsa, vai no escritório e entrega para outra pessoa e leva R$30. Então, existe um preço a ser pago pelo esforço humano. E a renda mínima, ela compete com isso. Porque eu sou crítico da ideia de você simplesmente dar o dinheiro. Como eu estava brincando ontem, né? Eu sou aquele cara no meio do caminho. Minha mãe é católica, meu pai é judeu. Para os judeus eu não sou judeu e para os católicos eu sou. Então eu puxei um pouco dos dois e assim dos princípios de cada um. Então assim, o dízimo, né? Você doar, é legal? É legal. Na religião judaica, puxa, mas você não dá o peixe, você dá a vara, ensina a pessoa a pescar. Então tem um pouco de tudo que a gente tem que empacotar melhor, marketear e criar uma narrativa para que as pessoas sintam o valor. O meu Porto Seguro, ele teve algo... Eu tenho um monte de materiais sobre esse projeto e depois eu posso compartilhar uma pasta com os emeters que tiverem interesse. As pessoas, elas agradeciam o resgate ao orgulho pessoal. Isso foi transformador. Esquece os R$1.500. R$1.500, o cara, talvez eu até tenha exagerado, podia ter dado mais ajuda para mais pessoas com um valor menor. Mas o fator da pessoa se sentir valorizada, isso foi assim, transformador e merece ser difundido isso por vários empresários. E quem tiver alguma ideia para nos ajudar a desenvolver o meu Porto Seguro 2.0, por favor, estou às ordens para isso também. Eu fico pensando, eu fiz a conta 15 milhões por mês, 3 meses, vamos dizer mais um overhead, você investiu 50 milhões nesse negócio. Foram 100. Então, você doou 100 milhões para o país. Né? Sim. Na verdade, mais, 100 líquido de imposto, né? Tem mais o imposto. Né? Nem isso. Bom, nós vamos entrar nesta seara. Mas eu fico pensando, o lucro foi... O resultado econômico foi zero ou você conseguiu medir alguma coisa? Não, o resultado foi muito maior que 100 milhões. Muito maior. Você imagina quando... Não, Bruno, eu não estou falando em valores humanistas. Não, eu estou falando sério. Valeu mais. Porque tem um negócio que é o seguinte, imagina que eu tenho uma empresa que se propõe a dizer que ela é um porto seguro na vida das pessoas. E eu, por acaso, um ano antes, a gente tinha acabado de criar essa essência, esse propósito. E, de repente, a gente teve a oportunidade de exercer. Eu entendi o que você perguntou, da parte financeira. Mas... Você está falando de branding, né? Mas o construção da imagem de marca. O endobranding. Porque, para fora, isso... Vocês não sabiam do projeto. Então, não é que eu fiz isso para fora. Eu fiz isso para dentro. Eu fiz isso porque eu acredito. Então, dentro da Porto Seguro, as pessoas nos param. Falam, cara, orgulho em pertencer. É foda. Bem foda.
A gente está falando um pouco da mudança do modelo de negócio da Porto Seguro. Você pode elaborar um pouco mais disso? Sim, estava falando com o Edu, tomando um cafezinho, né, que, poxa, a Porto Seguro vai deixar de ser seguradora. Mas não quer dizer que ela não vai mais vender seguros. Nós vamos deixar de ser seguradora porque nós estamos quebrando a Porto em 4 grandes empresas. Uma empresa na área de saúde, que vai pegar tanto empresas, pessoas jurídicas e também pessoas físicas, odontológicos e etc. Na parte de serviços financeiros, nós não somos reconhecidos ainda desta forma, mas hoje somos uma empresa com 3 milhões de clientes, 2,5 milhões de cartões de crédito, 12 bi em carteira de crédito ao consumidor. Maior do que Banco Inter e vários outros digitais aí que vocês conhecem. Então, temos novidades chegando também por aí. E, finalmente, na área de serviços, eu bati um papo ontem com o Silvio, ele falou, mas, Bruno, aonde que serviços encaixa ou desencaixa? Né? Falei, cara, eu acho que a gente, em serviços, a gente não precisa ser dono, controlador, como a gente é hoje. Então, a ideia é, a gente já fez uma parceria, comprando a Connect Car agora. Fizemos uma outra aquisição da Pet Love, onde somos minoritários. Então, a gente está buscando ecossistemas na área de serviços que originam o quê? Relacionamento e interconexões com o que é a parte financeira da Porto Seguro, a parte de crédito, a parte de... Eu vou fazer o spoiler, conta digital, a gente vai montar um banco digital, estamos no processo de fazer isso. Então, e a ideia é que todo esse... Assim, o mundo pet, ele origina e traz para dentro da Porto Seguro. O mundo do carro alugado origina, traz para dentro do ecossistema da Porto Seguro. E, com isso, né, vai ficar meio difícil da gente segurar a palavra seguro, porque fica difícil falar Porto Seguro não sei o quê, Porto Seguro não sei o quê, porque eu falo Porto Seguro, a palavra hoje é tão forte que eu posso estar fazendo propaganda de qualquer coisa, e você vê a palavra Porto Seguro, você lembra seguro de carro, por causa do sucesso. É duro ter sucesso em alguns casos, porque você sempre vai ser lembrado por isso. Eu estava até pensando, né, como é que eu ia fazer um paralelo. Eu falei, o Silvio. Que Silvio? O da Web Motors. Né? Tipo, o cara fez tanto sucesso com algo que é difícil desconectar e liberar ele para algo. E eu acho que o Zimatch é isso. Né? O Zimatch é voltar para essa originalidade, voltar para criar, para co-criar junto com nós. Então, eu acho que a Porto tem esse dilema, tem essa dificuldade. Estamos em 2021, acho que a gente avançou muito em planejamento durante a pandemia, e para 2025 a gente tem uma meta muito simples, ela é transformadora na organização, que é dobrar a quantidade de clientes. São 10 milhões de clientes e a gente vai chegar em 2026 com 20 milhões de clientes. Não vão ser segurados de carro, provavelmente vão ser do banco, vão ser da empresa de saúde, vão ser nas empresas de serviço. Primeiramente, parabéns por todo o trabalho, a palestra, a apresentação incrível. Mas eu gostaria de só fazer uma reflexão breve, começando falando de quem eu sou, que eu sou um inconformista. E no começo da minha trajetória profissional, e o ON, ajudando o Alessandro a construir a empresa que a gente está lá, eu falei, opa, achei minha tribo, não estou sozinho. E, cara, aqui, com todas as palestras, com você falando na frente da Porto Seguro, que todo mundo sabe que é uma empresa gigante, todo mundo que subiu nesse palco, eu falei, cara, é muito maior do que a gente imagina, porque são os inconformistas que mudam o mundo. Então, acho que ficou parabéns para todo mundo que falou, e principalmente você que está à frente de um business gigante, cara. Obrigado. Qual que é o seu nome? Henrico. Henrique. Cara, eu estava pensando, qual que é o superpoder, né? A gente foi muito impactado pelos nossos superpoderes. E aí eu falei, cara, qual que é o nosso superpoder? E eu cheguei a um superpoder que é unânime a todos, é a curiosidade. Nós somos curiosos, nós estamos aqui porque somos curiosos. E sem curiosidade a gente não transforma nada. Então,
Saber falar, não é longe, pô, isso não dá, isso não vai funcionar. Cara, esse é o sinônimo do fracasso. E aí é difícil pegar uma empresa como a Porto Seguro, que é uma empresa de sucesso. É que nem você pegar a seleção brasileira e ser técnico dela. Provavelmente você vai ser xingado, né? E aqui eu me sinto mais ou menos assim. Falo, cara, como é que vamos transformar esse negócio no tempo? Fazendo também contar mais uma história. Quando eu fui promovido para ser presidente do conselho, minha família me telefonou e falou, olha, por favor, vai lá, não fala nada, não estraga nada. Esse foi o recado que me deram. Tá? Esse foi o briefing. Foi o briefing. Por favor, olha, está tudo dando certo, estamos ganhando dinheiro, pelo amor de Deus. Depois de 3 reuniões em mudo e silenciado, eu falei, cara, não dá, eu não consigo fazer isso. Assim, pela aposentadoria, eu fiz um cálculo. Eu vou ficar 30 anos se eu ficar até a aposentadoria lá do conselho. Pô, 30 anos, são 300 reuniões de conselho. Eu já fiz 3. Eu vou ter que fazer mais 297. Assim, eu vou pedir demissão. Então, cara, exatamente esse inconformismo. Não dá para ir numa reunião ficar calado, ficar sem provocar, Agora, as empresas lutam contra. Empresas grandes lutam contra. Eu tenho o privilégio de carregar acho que o DNA da minha família, do meu avô, do meu pai, nesse momento, porque eles têm a credibilidade de ter dado certo. Então, as pessoas me dão um pouquinho de credibilidade para eu tentar fazer a coisa acontecer. Não sei ainda se vai dar certo. Eu acho que tem uma parcela de sorte que ela correlata a grandes histórias de sucesso. E eu não sei o quanto de sorte nós vamos ter. Mas vamos trabalhar, vamos lutar. Então, Henrique, não é uma luta aqui. Bruno, boa tarde, aqui é Atílio. Oi. Tudo bem? Primeiro, parabéns pelos projetos, por tudo que a empresa tem feito. Quando a gente fala, vamos tentar mudar o mundo, talvez seja difícil, mas talvez a gente consiga mudar o mundo bem próximo. O mundo bem próximo de onde a gente está, isso pode contaminar uma relação maior. Vocês fisicamente estão numa região da cidade que talvez tenha o maior problema de São Paulo, que é a tal da Cracolândia. Você está totalmente no entorno ali. Como as soluções públicas são mal planejadas, são fracas, não resolveram nada, vocês têm projetos sociais, existe algum pensamento, em algum momento, de tentar transformar esse processo, por estar muito próximo, né? Você desce do escritório, você encontra uma situação muito delicada e muito difícil, e como vocês têm projetos sensacionais e mentes brilhantes, existe alguma coisa que você acha que possa ajudar nesse processo? Seu nome, desculpa? Atílio. Atílio, nos últimos 30 anos, a presença da Porto no Campos Elíseos, ela é marcante. É um oásis com meia dúzia de prédios, 7.000 pessoas frequentando a região, abastecendo toda a parte de comércio, restaurantes. E durante a pandemia, imagina, todo mundo em home office, o que aconteceu com o comércio, o que aconteceu ali com a região. Então, assim, algo que estava num pequeno caminhar lento de melhora, voltou 500 metros para trás durante a pandemia. Montamos um teatro, montamos um restaurante, a gente tenta comprar imóveis e criar pequenas indústrias que sejam correlatas para fazer a nossa cadeia produtiva estar lá no Campos Elíseos. E adotamos a Praça Princesa Isabel. Eu virei conselheiro de algumas ONGs na ideia de resgatar pessoas quimicamente dependentes químicos. Cara, difícil, problema muito difícil, porque as pessoas também não querem ser ajudadas. E, para piorar, o tráfico se infiltra junto a isso, e você também não pode atuar junto a essa sociedade tentando levar soluções de dignidade para a comunidade. O que a gente pode fazer hoje é ficar lá, porque seria muito fácil me mudar para Faria Lima. Sim. Então, assim, hoje o que eu considero a minha atitude number one é o compromisso de ficar lá, ir lá toda semana,
e às vezes arrastar uns de vocês para umas reuniões lá, para vocês verem um pouco daquilo, respirar um pouco do centro, mas longe de ser uma solução ainda encaminhada. Então, ok. Obrigado. Bruno, prazer aqui. Meu nome é Paulo, super também impactado pela sua apresentação e pelos dias que estão aqui. E eu fiquei refletindo quando começou a minha relação com a Porto Seguro, né? Foi só com 18 anos quando eu tive meu primeiro carro. Então, uma provocação que eu gostaria de fazer aqui para você, para o Silvio. Eu tenho 3 filhos pequenos e fico pensando como eu gostaria que meus filhos estivessem aqui comigo, né? Então, não sei se um Porto Kids ou um Zimet Kids faz sentido, porque a gente só vai conseguir mudar o mundo se a nova geração vier. Então, enfim, não sei se você já pensou sobre isso, mas como você está abrindo a Porto Seguro para tantas outras frentes, não sei se educação, não sei se escola, não sei se colocar essa semente maravilhosa da sua apresentação nas mentes da molecada, acho que seria maravilhoso. Paulo. Isso. Paulo, perfeito. Assim, a gente passou muitos anos vendendo seguro de carro. E a idade média de um cliente da Porto Seguro é 38 anos de idade. Ou seja, não é que eu não estou atendendo o cara de 18, eu não estou atendendo o cara de 30 anos de idade. Então, essa reformulação de todo o portfólio de negócios, ela passa por reconhecer personas. A marca é a 13ª marca mais querida do Brasil, 5ª marca mais forte do Brasil, semana passada eleita pelas Interbrands, eu acho. Então, é muito poder de marca para muito pouco cliente, para muito pouca gente sendo, de fato, atendida. Então, a ideia agora é começar a pensar microseguros em objetos que fazem sentido para o jovem. O que vale mais para o jovem, senão o celular do cara? Então, assim, por que não fizemos isso antes? E aí eu vou contar uma história real, porque o produto seguro celular da Porto simplesmente não está na prateleira. Não está na prateleira porque eu e o nosso CEO, o Roberto, tiramos ele do lançamento. Do dia seguinte, a gente falou, não vai para o ar. Por quê? Porque a gente está vendo lá e tinha uma explicaçãozinha assim, que olha, não, roubo está coberto e furto simples não está coberto. Aí eu falei, cara, para o diretor de produto, falei, cara, desculpa, vai. Esquece que eu estou aqui trabalhando na Porto. Você acha certo vender um negócio desse? Tipo, vou ter que explicar para o cara o que é furto, o que é roubo, o que é não sei o quê. O que importa é que o cara perdeu o celular. Mano. Vamos simplificar. E é isso que as startups têm, né, Silvião? As startups, elas humanizam essa jornada, ela fala a coisa... Cara, não fica complicando, esquece o contrato, tira o contrato da jogada. Fala, desculpa, volta para a prancheta e faz alguma coisa decente. Aí eles falaram, mas a gente vai perder dinheiro. Falei, perde aprendendo. Não tem problema, perde aprendendo. Porque tem startup aprendendo. Se a gente não mudar o mindset de querer ganhar em todas as linhas de produto que nós temos, by the way, a gente ganha, mas vamos aproveitar que a gente ganha e vamos se transformar agora. Esse universo de fundo de investimento, eu acho ele extremamente nocivo, porque eles vão tirando do empreendedor o poder de ser empreendedor, colocando amarras de quem quer ganhar dinheiro no negócio. Agora, do outro lado, temos empresas de legacy firms, que têm o dinheiro e que não precisam vender a sua alma para fazer as coisas acontecer, mas não estão fazendo. Então, assim, Porto Seguro faz 1,5 bi de resultado. Não vai me tornar mais feliz distribuir dividendo. 0. Não muda nada a minha vida. Não vai melhorar absolutamente nada. Mas, para o futuro da Porto Seguro, esse 1,5 bi investido em desenvolvimento, tecnologia, processo, eu garanto que nós vamos ser uma empresa diferente em 2030. Garanto. Oi, agora vai. Bruno, meu nome é Roberto Milani, eu aqui sou pai do Luca. Mas eu quero te fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma provocação. Né? Em primeiro lugar, parabéns, porque a atitude empresarial da Porto Seguro e o aproveitamento que vocês fazem dessa marca
espetacular, tem sido, realmente é um exemplo para todo mundo, né? Agora, vocês têm algum tipo de atividade na área de assistência social onde vocês participam de outras iniciativas? Porque o que eu tenho visto é o que você mostrou, que, aliás, é espetacular, você tem criado iniciativas, né? Tem criado iniciativas sociais para melhorar o ecossistema, o ambiente onde você vive. Agora, uma coisa que eu notei já há alguns anos atrás, quando a gente quis participar um pouco mais socialmente do universo, eu acabei achando atitudes assim e estruturas sensacionais, com carências absurdas, não só financeiras, mas de criatividade, de inteligência, coisas que você tem trazido para o teu negócio. Então, aí, exemplos não faltam, né? E coisas como, por exemplo, o GRAAC, Hospital do Câncer Infantil. Outro dia eu tive um problema na família com os meus velhos pais, fiquei absolutamente mortificado com a dificuldade que é de se ajudar os nossos velhinhos, né? Aí comecei a conversar com um, com outro, e descobri que existe coisas maravilhosas. Tem uma iniciativa que se chama Velhos Amigos, que tem uma capacitação incrível e que já está no ramo e tal. Então, eu queria... Isso é uma provocação e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Vocês participam de projetos já existentes? Roberto, deixa eu contextualizar a minha resposta um pouquinho. Assim, o empresário de sucesso no Brasil, ele é quase um criminoso, sabe? Assim, você não pode ter sucesso, você não pode ter dado certo na vida porque você fez alguma coisa errada. É basicamente essa cultura que hoje reina na nossa sociedade. Então, quando a gente é muito abordado no dia a dia, eu também tenho um pouco em mim isso, olhando para o lado, meu pai tem um pouco disso, a gente é desconfiado como todas as pessoas. Então, quando os projetos chegam, muitas vezes a gente acaba olhando com receio, e talvez estejamos errados. Então, respondendo a tua pergunta de como que as coisas são no dia a dia, evoluem. Agora eu vou te dar um outro contexto. O seu Jaime, meu pai, quando eu tinha 14 anos, montou um negócio chamado Associação Crescer Sempre, fica na comunidade de Paraisópolis, ali descendo o Ladeirão, quem conhece de Morumbi, porque eu estudava no Graded e quando ele ia para o trabalho, para Porto, ele passava lá e falava, cara, não dá, eu não consigo passar na favela Paraisópolis e ver sem uma perspectiva esse negócio. E montou uma escola. Escola que hoje são 400 alunos, a gente adota depois o ginásio lá da escola pública, criamos um modelo de acompanhamento de metas dos professores e acompanhamos as notas de Enem. E ela está entre as 10 escolas que mais aprovam o Enem. Então, assim, esse é o nível de educação que está sendo levado para a comunidade carente de Paraisópolis. Aí, quantas vezes a Porto Seguro ou o seu Jaime falaram disso nesse grupo? Nunca. Porque meu pai tem vergonha de falar sobre esse assunto. Tem vergonha de fazer, porque ele acha que que ele vai ser julgado, que ele faz porque ele tem culpa dentro dele. Então, tem um viés ideológico que nos contamina a mim, contamina outras pessoas, e isso deveria ser mudado. O Jair Ribeiro, da Casa do Saber, acho que muitos de vocês conhecem ele, devem ser amigos, ele esteve lá na Crescer Sempre. E ele falou, Jaime, por que você não conta isso? Poxa, outros empresários tinham que fazer a mesma coisa. Pois bem, aí o Jaime falou, olha, eu não vou falar, fala você. E ele criou lá o projeto que os empresários adotavam escolas e ele levava todo mundo para conhecer a Crescer Sempre. Falava, o modelo funciona. Mas tudo bem, o Jair fez certo. Eu critiquei meu pai. Falei, Jaime, paizão, cara, se você não falar, como é que você acha que as pessoas vão seguir o exemplo, vão fazer a mesma coisa? E sempre o empresariado sendo julgado por não estar fazendo as coisas corretas, a gente precisa de bons exemplos. Infelizmente, no nosso país, temos muito maus exemplos. E os bons exemplos ficam meio sem graça de aparecer.
Mas eu acho boa a sua provocação. Esse ano foi o primeiro que a Crescer Sempre passou a configurar dentro das estratégias de ASG da Porto Seguro. E aí a forma que eu fiz isso, falei, convencendo o Jaime, falei, olha, eu vou falar que nós fazemos isso e se prepara que eu vou falar que você faz isso também. E ele já concedeu isso. Mas essa é uma transformação que surgiu, acho que com o fortalecimento da pauta ASG na sociedade. Voltando para o mundo aqui, Zimet, entendendo um pouco de tudo que você mostrou, eu conhecia uma parte, não conhecia tudo, realmente de impressionar. E eu vejo assim, ontem a gente falou muito de as a service aqui, né? E eu vejo que vocês têm um braço aqui já fazendo isso para a parte veicular, né? E olhando um pouco o consórcio de um lado, você acabou de dizer aqui, começando com o consórcio, olhando o ambiente, se você faz uma junção, e acho que essa é uma discussão boa para a gente puxar depois com os Zimet, porque vocês têm o entendimento, provavelmente, o lado financeiro, né? A mudança hoje do cliente, né, que é interessado por instalar uma estrutura solar, né? O que a gente, não sei se isso é uma percepção de todos, mas é uma análise que a gente acabou fazendo, que você tem uma oportunidade grande, não só em oferecer o produto, né? Afinal, é um capex para o cara pôr na casa dele, enfrentar o investimento, não sei se a curva de financiamento ou consórcio são modelos viáveis, então aí podem ajudar, mas o modelo as a service também, eu acho que ele é um modelo desafiador, mas que pode abrir uma oportunidade grande na ponta, né? Existem clientes que não querem enxergar a compra do capex, não querem olhar, quer olhar simplesmente a redução do valor da conta que paga. Então, é uma construção que, assim, uma provocação assim, para ver se isso não é uma construção válida, se não seria uma coisa para ser analisada e estudada. Não, com certeza, Ale. A gente tem um privilégio de ter lá um portfólio de 10 milhões de clientes e muitos deles com um seguro residencial, por exemplo. E você consegue mapear quais estão em regiões com radiação adequada para energia solar. Para você não perder tempo gastando em mídia... imagina, 77 Sol vai gastar propaganda no Google... 99% das pessoas que veem a propaganda é inútil, você só pagou a propaganda. Então, essa inteligência de você ofertar a solução correta para o cara certo tem muito potencial para ser explorado, tanto com a nossa parte de BI, de Analytics, quanto com ideias mais criativas no modelo de financiamento. Contando, né, colocando um caso prático. Hoje, você manda um prestador lá na casa do cliente que está com um problema na geladeira. Aí chega lá, o cara olha, geladeira antiga, Consul, velha, motor pifado, a conta de energia do cara lá nas alturas, ele não sabe por quê. É a geladeira velha. É isso. Aí o que nós fazemos? Estamos agora com uma parceria com a Whirlpool e com a Brastemp, onde a gente pega o tamanho da geladeira e o prestador mostra no celular dele assim na hora para o cliente, fala assim, ó, você quer trocar a tua geladeira? Porque assim, eu posso tentar arrumar, mas não vai, a situação assim, não tem salvação, vamos trocar? E a gente já financia, já encaixa. Então hoje ainda estamos nesse estágio do financiamento. O que eu pedi para o pessoal estudar? E se a gente alugar a geladeira para o cara? Por que ele precisa comprar a geladeira? Casas Bahia, Bruno, a gente vai fazer isso. Eu vou emendar nessa pergunta aqui, eu achei muito boa, a última. A gente tinha até saído um pouco da área de produto, eu não ia falar, mas ele voltou num ponto importante. Eu acho que as próximas gerações vêm lidando com vários produtos, e o carro, por ser um tema daqui que a gente está falando, de maneira muito diferente do que nós vivemos. E o seguro hoje ainda, você compra, na maioria das vezes, num formato mensal, de uma maneira, não sei se por regulação, não tenho conhecimento técnico para isso, mas eu acho que há um caminho muito grande também para a inovação nessa área. Você comprar o seguro onde eu só vou usar na hora que meu carro elétrico colocar um ponto de atenção em você que estou usando ele, então agora eu vou pagar, porque eu não quero pagar para deixar ele na garagem, entendeu? Algo do gênero. Então, tem muita inovação também aí, né? Essa é a última, né? Tudo bem, mas olha, eu juro que podem perguntar o que vocês quiserem, eu vou estar aqui ainda até amanhã, final do dia. Qual que é o seu nome?
Zé. Ó, essa pergunta é a que eu mais recebo. Do tipo, porra, e o seguro? Quero pagar por quilômetro, por não sei o quê. E, infelizmente, a tecnologia que viabiliza isso, ela não é 100%. Ela ainda está falhando. Nós já temos pronto toda a parte de aplicação por quilômetro. Só que nós não conseguimos a integração disso no carro e dar ainda a cobertura de roubo, incêndio, alagamento, e essas coisas acontecem. E roubo no Brasil pega mais ou menos 40% do preço do seguro que vocês pagam é roubo e furto. Então, o por quilômetro, ele não vai resolver todas essas questões. Isso é algo que funciona muito bem em países onde a criminalidade é baixa. No caso do Brasil, não é assim que funciona. Como que nós trouxemos um pouco da experiência do por quilômetro? E eu não sei se vocês já foram impactados pela oferta do corretor de seguro. Tem um aplicativo chamado Trânsito Mais Gentil. Esse aplicativo você instala no seu celular e não precisa se identificar. Ele vai mapear como você dirige. E ele vai olhar, olha, pô, o Zé anda que nem o Silvio, pô, vamos ter que aumentar o preço. Então, cancela a pólice. Aí ele mede regiões, ele mede o jeito que você dirige, o jeito que você freia. Ele faz toda essa pataquada, né, que é o tal do Analytics. E aí ele vai lá e te fala o seguinte, ó, você tem de 0% a 30% de desconto no seu seguro, baseado do jeito que você dirige. Você não se identificou ainda. Aí você quer redeem, pegar esse voucher de 30%, se identifica. Você se identifica, automaticamente esse desconto é carregado na sua cotação online da Porto Seguro, normal. Agora, o que a gente fez? A gente conseguiu trazer o Analytics, trazer o efeito que as pessoas querem, só que a gente está dando isso para os, de fato, bons motoristas. Os maus motoristas, o cara que descobre que o preço dele vai aumentar, ele desencana de me pedir o voucher. E é porque seguro é uma matemática de grandes números. Você vai ter os bons e os maus, e você vai ter que cobrar um pouco de mutualismo disso para que a equação fique 0 a 0. Desta forma, a gente conseguiu achar um jeito de apenas beneficiar os bons sem prejudicar o mutualismo da equação. Eu acho que esse é o step 1.0 nessa direção, mas a gente ainda vai chegar lá. Brunão, uma mente brilhante, um notável saber em performance. Obrigado. Vamos almoçar e voltamos às